Estamos fazendo a transição da primavera para o verão. As coisas estão crescendo muito rápido, então você precisa ficar ligado. Eu quero mostrar alguns exemplos de como fazer isso nesta época do ano. Por exemplo, ervas daninhas. Agora, esse jardim sem escavação não tem muitas ervas daninhas. Bem coberto com mulch, mas onde você vê-los surgindo, se você vê, como temos algumas gramas de trigo. Estes são canteiros novos, na verdade, é por isso que ainda temos algum papelão ao redor da borda. Assim, há apenas 8 meses, fizemos canteiros colocando composto diretamente nas ervas daninhas, sem alterar o solo. E então ainda existem algumas das raízes parentais promovendo, enviando novo crescimento, neste caso de grama de sofá. Então você pode ver que eu tenho alguns lá fora e que eu vou colocar na pilha de composto. É possível compostar raízes de ervas daninhas sem problema. E é apenas a remoção regular de novo crescimento assim que eventualmente fará com que essa grama de sofá morra completamente. Então, é o tipo de coisa que você pode realmente estar no caso agora. Outro é lesmas. À medida que entramos no verão, elas costumam aumentar e se reproduzir. E uma coisa que eu acho, digamos, com esses repolhos, é que eu regularmente removo essas folhas inferiores. Então você vê como essa folha aqui está começando a ficar amarela? Há 1 ou 2 buracos. Então as lesmas estão começando a se interessar, pois é do que gostam. Elas apreciam folhas velhas decompondo. O trabalho delas é limpar isso. Sabe, elas realmente têm um papel. Não são somente agentes destruidores. Então isso também vai para a compostagem. Mantém o resto da planta mais saudável. Ele poderia até assumir essa tarefa. Você está começando a ficar pálido novamente. Essencialmente esta é uma folha antiga, que não contribui mais para a planta. Então você deixa para eles o belo crescimento central da planta. Esta é uma couve Greyhound. Essa couve é precoce e cresce rápido. Na verdade, vamos colhê-la esta semana. Mas isso apenas significa que você está dando menos chances para as lesmas. Você está mantendo seu jardim arrumado o tempo todo. Então, fazer a capina e a limpeza é uma parte muito importante do trabalho contínuo para este. Ao manter seu terreno realmente limpo, então você tem possibilidades rápidas no verão quando o tempo é essencial para colocar novas plantas. Digamos no caso daquelas couves que acabamos de ver. Elas vão embora em 2 semanas e aquele canteiro estará limpo. Então poderíamos estar plantando beterraba, cebolinha, alho poró, repolho. Há tantas coisas que podem ser plantadas nesta época do ano. E se você semear primeiro, como em bandejas de módulos e tiver plantas prontas, então você está adicionando essas semanas à sua temporada de crescimento, tendo, digamos, uma planta de 4 semanas pronta para entrar. Mesmo no dia em que você colhe ou termina de colher e limpa a cama de repolho, digamos, coloque aquelas beterrabas que estão prontas. E você adicionou 4 semanas de tempo de crescimento. Então vou mostrar alguns exemplos aqui de semear algumas sementes para fazer isso. E esta é a beterraba, uma variedade chamada Boltardi, que além de ser boa para culturas precoces, é de crescimento rápido. Então é bom para plantar em qualquer época do ano. Estou colocando 3 ou 4 sementes em cada célula. É uma bandeja de 40 células. Então, presumindo que todas brotem, isso poderia ser 4 vezes 40 são 160 beterrabas. Cultivadas nesse espaço vai estar na minha estufa. Se você não tiver uma estufa, poderia fazer isso, de preferência sob cobertura. É muito mais fácil e confiável como tempestades de verão e esse tipo de coisa. E o calor extra faz com que elas cresçam mais rápido. Não há muitas sementes que... Elas crescem mais rápido no calor, tornando o plantio de verão mais fácil que na primavera. E é realmente divertido brincar com essa semeadura no verão porque você vai notar essa rápida rotação. Às vezes, em agosto, estamos semeando rúcula e pak choi, por exemplo, e eles brotam e estão prontos para plantar em 2 semanas. Então você pode semeá-los no início de agosto e depois plantá-los no meio do mês, e até mesmo colhê-los no início de setembro. Então foram apenas 4 semanas desde a semeadura, no caso dessas beterrabas que estou plantando aqui. Elas estarão prontas para sair no final de junho. É 4 de junho hoje, então no final de junho estaremos plantando essas pequenas mudas. Eu vou raleá-los para 4 mudas por módulo.
Algumas sementes de beterraba germinam mais de uma planta, e algumas não germinam de todo. É por isso que, em média, estou semeando 4 sementes em cada pequeno buraco. E quando plantamos, e seja lá o que for a seguir, vamos regá-los bem, porque costuma estar seco então, e estaremos procurando colhê-los em outubro, novembro, até mesmo para o outono ou inverno. Então, sabe, isso vai ser uma grande extensão da temporada fazendo coisas assim. Você está se fornecendo com comida por um período muito longo com este método de segunda colheita. E aqui eu tenho um pacote de cebolinhas. Então você também pode semeá-los no verão. Novamente, é uma semeadura múltipla. Ponho um pequeno monte sem me preocupar com a quantidade que vai aqui, porque se você conseguir muitos, como estou mirando em 8 ou 10 sementes para cebolinhas, e se você conseguir muitos, bem, você pode simplesmente arrancar alguns e comê-los quando são muito pequenos, e nós os torcemos. Veremos isso em breve. Na verdade, algumas cebolinhas que eu semeei em agosto passado, na verdade, que estamos colhendo no momento. Então é muito uma coisa contínua com cebolinhas, e cebolas são uma planta tão versátil, porque esta variedade, na verdade, Lila, é uma vermelha. Então é uma cebolinha vermelha. E se você a semear na primavera, é muito útil para fazer cebolas de bulbo também. Então elas podem servir 2 propósitos. Se você não conseguir comer todas como cebolinha, você tem uma bela tigela de cebola para comer também. A última planta que vou semear para o início de junho é a nabo sueco ou rutabaga em americano. Então essas são raízes de inverno muito confiáveis. Eles têm alguns problemas com pragas e doenças. Então eles nem sempre são tão fáceis de cultivar, mas vou semear 20 células aqui. Não estou vendendo esses, são só para a gente comer. Se crescerem bem, terá um belo nabo grande. Você, na verdade, não precisa de tantos. Cerca de 10 ou 15 provavelmente seriam suficientes para o inverno. Assim, ao plantar 22 ou 3 sementes por célula, na verdade irei reduzir para uma, pois para nabos isso é ótimo para obter uma raiz grande e bonita. Procurarei a planta mais forte em cada uma. E essas novamente estarão prontas para plantar em algum momento perto do final de junho. Então eles já estamos nos dando muitas opções, e pode ser que você não plante tudo o que criou, mas você viu que não demora muito. Preenche essas bandejas com composto. É um composto para vasos que eu costumo comprar. Eu poderia fazer o meu, mas é um trabalho totalmente diferente. E vou dar uma boa regada nessas depois. Preciso etiquetá-las também. E então elas ficarão aqui e eu apenas as manterei regadas todos os dias por 3 ou 4 semanas. E também podemos dar uma olhada em algumas plantas que venho cultivando no último mês. Vou mostrar como elas ficam na fase de plantio e como mantê-las crescendo. Aqui estão algumas plantas que estivemos semeando durante a parte média e final da primavera, e todas estão prontas para ir. É impressionante quão rápido as plantas crescem nesta época do ano. E é crucial estar atualizado. Apesar de não usar todas, como esta bandeja de repolho vermelho, sempre cultivo mais do que preciso para garantir quantidade suficiente. Não é problema ter plantas em excesso. Assim que pegar o jeito, verá que é fácil. Por exemplo, estes repolhos vermelhos foram semeados há apenas 4 semanas. E os replantei aqui de uma bandeja de sementes. Essa é uma bela planta pronta para plantio. Eu a colocaria um pouco fundo assim. Ou se você não estiver pronto para plantar o repolho, você poderia colocá-lo. Então, encha uma bandeja com um pouco de composto, um vaso com um pouco de composto, faça um pequeno buraco e coloque-o lá. Então essa é uma maneira de manter as plantas crescendo, quando você não está pronto para colocá-las quando elas estiverem prontas. Aqui temos algumas beterrabas que semeamos novamente há 4 semanas, na verdade 3 semanas. E então temos 4 pequenas mudas de beterraba prontas para serem plantadas agora. Na verdade, plantamos a maior parte dessa bandeja na semana passada, quando estavam um pouco menores. Estes são alguns alhos poró que foram semeados em múltiplos. Você pode ver que a germinação foi bastante variável. Só conseguimos uma em algumas destas no final, e 2 e 3. E tem alguns alhos poró aqui que nós transplantamos de uma bandeja de módulos menor para essas, e vamos plantá-los em 1 minuto. Aqui tu tens um pouco de couve. Então essa é a couve cabolo nero.
Isso é muito bom para plantar em junho e até em julho. Então você ainda poderia estar semeando isso e tem couve de Bruxelas lá atrás. Elas estão prontas para serem plantadas. Eu acho que funciona muito bem semear couve de Bruxelas em maio e plantá-las em junho. E então nós temos feijões. A maioria desses nós colocamos no chão. Mas se precisarmos de peças de reposição, gostaria de ter algumas em caso de algo comer o primeiro plantio ou qualquer coisa. Então esses são feijões de corredor ou feijões de poste. E você pode ver que eles não estão crescendo em muito composto. Mas novamente isso precisa ser colocado se for ser plantado, isso precisa ser colocado muito em breve. E também coisas como pepino. Então esse é um pepino ao ar livre que pode ser colocado no chão a qualquer momento agora. Então você apenas vê que há muitas possibilidades aqui. De ter plantas suficientes. E, na verdade, vou levar esses comigo. Então essas são plantas... Na verdade, também na primavera. Essas são cebolas de primavera que semeei em 30 de agosto do ano passado, em bandeja de módulo, como na semeadura múltipla. E depois plantamos aqui após limpar algumas raízes de faia. E estão prontas há tempos. Elas estão em tufos semeados em múltiplos. Então, o que fazemos é tirar, torcer o maior ou um grande assim. As raízes saem muito bem do composto superficial aqui. E você pode ver que com um pouco de descascamento você obtém uma boa colheita de sua cebolinha. E é aquela coisa de festa móvel um pouco onde você sabe, começa como uma pequena cebolinha. E então, você pode ver como está começando a se transformar em uma cebola. Tudo bom para comer, então elas estão basicamente ficando maiores. E então outra coisa que acontece com as cebolinhas nesta época do ano, ou qualquer cebola que tenha passado o inverno, algumas delas começam a pensar em fazer cabeças de sementes. E é isso que está acontecendo aqui. Um pequeno bebê. Portanto, observe quando encontrar cabeças de sementes como essa bem maior aqui. E isso é uma indicação de que você quer colhê-los porque ainda são comestíveis esses talos. Mas à medida que ficam maiores e mais grossos, eles ficam um pouco lenhosos, então este eu certamente vou colher. E isso mais para cozinhar, eu diria, do que para comer cru, mas eles certamente são bons para qualquer um deles. E você sabe que é apenas uma questão de quando parar realmente. Você pode pegar um monte inteiro se quiser. Temos passado por este pedaço de cebolinhas desde abril e obtendo muitas colheitas dele, e as últimas que restam, digamos em um mês, começarão a inchar em cebolas brancas realmente grandes. Então, a seguir, vamos limpar alguns kohlrabis, então é a colheita final de kohlrabi, e depois plantar alguns alhos poró. Agora vou mostrar um exemplo de limpeza de um espaço, fazendo uma colheita final no verão e replantando com algumas plantas, que neste caso foram semeadas há 2 meses. E estes são alguns kohlrabi que semeamos no final de fevereiro. Eles são realmente bonitos, mas os que você vê aqui são os mais bonitos. Eles foram difíceis nesta primavera. Eles se dividiram bastante. Logo colhemos primeiro os que apontam sinais de divisão, gerando algumas lacunas. Esta era uma cama repleta, mas o que restou é muito bom. Então esses kohlrabi eu os torço para fora. E é interessante como esse saiu facilmente. E é isso que está acontecendo aqui. Eles têm mosca da raiz do repolho, na verdade, que é uma praga horrível que chega no início do verão e come as raízes do repolho, basicamente brássicas. E eu notei no clima quente que temos tido recentemente que as folhas ficam todas murchas. Eles parecem bons no momento, mas basicamente essas plantas não têm muitas raízes. Então essa é uma razão pela qual, ó sim, minha palavra, caramba! Bem, é incrível, na verdade, nesse caso, que eles tenham se saído tão bem quanto estão. Então o que eu decidi fazer agora é colher todos esses. Eles realmente armazenam bastante bem, apenas em um lugar fresco por até 1 semana. Sabe, eles são como uma raiz, eles são um vegetal de raiz. Ótimo para se comer nesta estação. Então, sabe, você poderia quase dizer que este é um cultivo de captura.
o kohlrabi antes, digamos, do segundo plantio, que neste caso é o alho poró. Se o kohlrabi ficar no chão por muito tempo nesta época do ano, ele tende a ficar um pouco lenhoso. Então essa é outra razão para não deixá-los por muito tempo. Sabe, eles não crescem apenas porque pensam em ir para a semente todas as brássicas no verão. Então essa é outra razão para manter em cima da sua colheita de verão. E não deixar as coisas no chão por muito tempo em muitos casos. E a sensação da madeira enquanto corto na parte inferior. Então, quando formos comer esses kohlrabis, estaremos cortando um pouco mais e comendo a parte de cima, que é realmente muito macia e doce. Acho que é um laxante de início de verão. Então esses foram semeados em fevereiro, plantados em abril, cobertos com lã e agora temos uma linda colheita. Vou parar por aqui. Sim, é. Estou surpreso com quão pouca raiz eles têm. Então essas moscas da raiz do repolho. Não sei muito o que você possa fazer sobre elas. Você pode colocar pequenas golas embaixo das plantas. Mas se fizer isso, bem, é um pouco confuso e as pessoas que têm feito isso nesta primavera disseram que na verdade não funcionou porque... Então olhe para isso. Há uma colheita realmente boa desta área. Esta é uma segunda colheita depois que tivemos a primeira. E agora vou limpar qualquer erva daninha que não demorará muito, porque estão apodrecendo. Então isso é porque com este método de cultivo, estou descobrindo, tem apenas e na verdade tem outra. Isso é um pouco. É uma pequena brássica. Basicamente não estamos perturbando o solo. Então não há muitas novas sementes de ervas daninhas sendo trazidas e isso apenas, sem cavar. Você também pode andar pelos seus canteiros. Nós fazemos isso com bastante frequência após a limpeza apenas para alisar. E isso não está compactando o solo de maneira alguma. Isso apenas mantém ele firme. Firme é bom, é o que você quer. Aí está bastante seco, então um pouco de água. E quando o composto da superfície está seco assim, a primeira água geralmente escorre, como você pode ver. Para um lado, é por isso que é bom não ter camas muito montadas. Uma superfície razoavelmente nivelada facilita a rega. E para manter a umidade lá, você tem menos área de superfície. Se não estivéssemos filmando tudo de uma vez, eu seria tentado a deixar isso um pouco e deixar essa água absorver e voltar a regar novamente em alguns minutos. Ainda assim, prosseguiremos. Então temos essas plantas de alho poró aqui, que semeamos no dia 6 de abril. Então isso foi quase exatamente 2 meses atrás. Eles foram semeados em múltiplos e eu fiz um vídeo sobre a semeadura múltipla de alho poró. Semear alho poró. Então você pode se referir a esse se quiser mais detalhes sobre este método. Apenas questionando como plantar, você poderia fazer em linhas ou com espaçamento equidistante. Acho que escolherei o espaçamento equidistante para variar. Eu uso este dibber, um de cabo longo. É apenas um cabo de pá arredondado na ponta. Muito útil para realizar todos esses trabalhos, desenhando em suas camas, qualquer que seja. E então eu vou usá-lo para realmente fazer os buracos. Então essas plantas são bastante profundas. Realmente transplantamos de módulos pequenos para grandes. E eles não têm tantos vazamentos quanto eu esperava. Aquele tem 2. Se começarmos com todos os que têm 2 ou 3, eu acho que esse solo é firme. Isso é graças à secura, porque eu quero colocá-los um pouco mais fundo. Então cada planta de alho poró que estou colocando talvez até mais ou menos ali. Então a largura do meu polegar vai ser enterrada no chão, e isso vai dar um pouco mais de comprimento, na verdade é até um pouco mais fundo. Mas isso é ótimo, porque quanto mais fundo você for dentro do razoável, você terá um caule mais branco, mas eu não estou tentando ir tão fundo quanto costuma-se dizer em livros didáticos e coisas assim, onde você... Sabe, eles realmente vão para, agora está mais macio no meio da cama. Então, basicamente, eu vou apenas fazer um pequeno padrão de grade aqui de buracos. Eu vou começar isso para que você possa ver o espaçamento que estou usando também nos alhos porros multissemeados. Eles estão aproximadamente a 25 centímetros de distância. Cerca de 25,4 centímetros, eu diria.
Você também pode ver aqui, curiosamente, o branco no solo, e isso é fungo, eu acho, que eu vejo bastante. Cheira como a floresta maravilhosamente. Isso é, você sabe, um resultado de não cavar e não perturbar os fungos no solo. Então isso significa que você tem toda essa vida saudável acontecendo, o que ajuda a manter as plantas vivas, e os fungos micorrízicos em particular. São filamentos muito mais finos, não podemos vê-los, mas eles ajudam as raízes a encontrar nutrientes e umidade, porque os fungos micorrízicos podem entrar em pequenas fendas no solo. Esta é outra razão pela qual o método de não cavar é bem sucedido para o crescimento no verão, pois as raízes não alcançam certos pontos. E a etapa final aqui é regá-las. Então, nesta etapa, eu gosto de deixar o solo bem úmido, porque assim sei que há o suficiente aqui para esses alhos poró, o novo plantio, qualquer novo plantio. Mantenha-o bem úmido. No verão, exceto em verões chuvosos, é comum enfrentar o problema de solo seco. Portanto, não subestime a rega, especialmente no início. Volte para este daqui a 1 minuto. Então vou deixar isso aí. Agora vamos dar uma olhada em outra coisa que você pode fazer, que é uma maneira muito legal de obter mais culturas no verão, e isso é intercalar sementes entre uma cultura que ainda está produzindo. Muitas vezes, nesta época do ano, você não tem espaço para semear ou plantar todas as coisas que quer colocar no solo, e elas precisam ser plantadas. Então, o que você faz aqui tem um exemplo legal que eu quero mostrar. Algo que você pode fazer é semear cenouras entre alfaces que ainda estão produzindo. Essas alfaces nós plantamos no início de abril, temos colhido desde o início de maio, elas tiveram 4 colheitas de suas folhas externas, nós tiramos as folhas externas toda semana, até ficarem mais ou menos desse tamanho, e vamos fazer isso amanhã. E enquanto estamos colhendo, o que será por mais 6 semanas, estou semeando estas cenouras aqui, e as cenouras começarão a crescer e se tornarão como cenouras jovens, provavelmente do tamanho destas aqui. E então nós vamos retirar as alfaces, à medida que elas finalmente começam a se erguer para florescer. E já teremos cenouras, 1/3 do caminho para uma colheita completa. Então é uma maneira de acelerar as coisas e sobrepor e ganhar mais tempo. E você pode ver que estou apenas usando um dibber para desenhar o furo no composto de superfície. E está bastante seco. Na verdade, não reguei estas alfaces por um tempo. Tivemos alguma chuva, não muita. Então isso está me dizendo que preciso regar as alfaces, embora elas pareçam bastante felizes. Mas eu só quero fazer um buraco profundo o suficiente para que eu possa regá-lo primeiro e depois semear as sementes. Então a rega que estou fazendo é apenas no buraco. Funciona muito bem não regar todo o solo. Então é muito preciso ao derramar a água naquela cavidade, e isso está umedecendo o composto no fundo. Na verdade, estava tão seco que a poeira ainda não absorveu a água. Isso não é ideal. No entanto, vou semear as sementes, elas todas então se acomodarão na poeira, à medida que ela se torna úmida. Normalmente eu esperaria alguns minutos e adicionaria mais água. Então essas cenouras, elas são na verdade uma cenoura nant, que é uma boa opção precoce e também uma boa opção tardia. Ela cresce bastante rápido. E ao semear a semente, bem, é preciso um pouco de habilidade para não ficar muito perto e nem muito longe. Estou mirando em cerca de uma semente a cada centímetro ou mais, mas não muito mais. Sempre podemos afiná-las um pouco. Então essa é a cenoura semeada. E então vou fazer isso com as minhas mãos, na verdade, porque é mais preciso. Apenas puxando o composto bastante seco de volta sobre a broca semeada, e então vou pisar nele porque isso vai firmar tudo. E isso vai realmente receber água depois porque temos alface ao redor. Então é meio que fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Mas se você estivesse semeando cenouras em condições secas e usar esse método de regar a broca,
Você pode apenas deixá-la por uma semana ou 10 dias até ver os primeiros brotos de cenoura aparecerem. E talvez então comece a regar. Não há necessidade de manter toda a superfície úmida o tempo todo, quando você tem água na broca. E aqui estamos. Eu só vou caminhar por aqui. E então veremos a seguir como as plantações de início de verão estão se saindo, neste início de explosão de sol. No início do verão, existem coisas que você pode plantar, vegetais que você pode plantar, que não pode plantar na primavera. E eu noto que as pessoas costumam começar um pouco cedo demais, então aqui estamos olhando para algumas plantações muito recentes. Para te dar um exemplo dos feijões, eles não foram semeados até o dia 10 de maio. Isso foi há menos de 4 semanas. Crescem rapidamente porque é maio e está aquecendo. Este ano, maio foi particularmente quente. Eles tinham apenas 2 semanas de idade quando os colocamos lá há 2 semanas. Você pode ver que estão começando a crescer agora. E nós colocamos uma estrutura de tenda em volta deles. Estou fazendo isso este ano em vez de ter uma linha. A tenda que eu acho, onde o vento pode ir. Entre as tendas difunde o vento e os torna menos inclinados a tombar. Temos 6 tendas alinhadas ao invés de uma linha longa. Esses são feijões trepadores colhidos no final do verão para feijões secos. Então isso é uma colheita de inverno. E aqui, novamente, embora seja um plantio de verão, é uma colheita de inverno. Então isso é a abóbora curry, que vai produzir as belas abóboras vermelhas no final do verão, início do outono, por volta de outubro, provavelmente setembro. Então plantamos elas novamente, semeadas um pouco antes dos feijões, no final de abril. Elas foram plantadas no solo há 10 dias com 1 mês de idade. Elas estão começando a se desenvolver agora, beneficiadas pelo bom tempo, mas precisam de calor. Esses plantios de verão precisam de calor, e é por isso que não é bom tentar plantá-los muito cedo. Então, final de maio para os feijões na zona 8 do Reino Unido, que é onde estamos, final de maio, início de junho para a abóbora de inverno, que depois cresce muito rápido. E atrás de mim, apenas para ilustrar o contraste, a palavra feijão é tão enganosa porque é aplicada aos feijões trepadores de verão, que precisam de calor, e aos feijões largos, que suportam muito frio. Então, esses foram semeados em dezembro, plantados em janeiro, e já começamos a colheita. E então eles serão seguidos pelo repolho. Esta é outra cultura de verão. As favas acabam no início ou meio do verão, então é bom ter plantas prontas para serem plantadas em seguida. Enquanto à minha esquerda temos aipo-rábano. Então estas são para raízes, é outra colheita de inverno, início do inverno. Foram semeadas em meados de março, mas só as planto quando necessitam de calor no solo. Então nós as mantemos crescendo sob cobertura na estufa, onde quer que seja. E elas foram plantadas aqui. E essas, na verdade, foram plantadas apenas 1 semana atrás. E aquelas foram plantadas 2 semanas atrás. Foi um exemplo de diferença das plantas modulares diretamente para o solo. E essas eu havia transplantado e elas foram para o solo como plantas um pouco maiores. E finalmente temos ali um plantio de início de verão que também cresce em clima frio, mas eu acho queimado. Então isso é lindo, cores bonitas, folha de espinafre, caules queimados. Cresce melhor se não for semeado muito cedo. Então, de meados a fim de abril, plante-o durante maio. E então ele cresce muito rápido. Isso foi plantado há cerca de 1 mês. E estamos prestes a começar a colher algumas folhas grandes para cozinhar. E também já começamos a colher algumas folhas pequenas para salada. Isso é um exemplo é uma cultura folhosa, que se beneficiará da rega. Então vamos dar uma olhada na rega a seguir. Antes de sair daqui, porém, mencionarei que regamos aqui, que regamos essas plantas, as estabelecemos e depois não as regamos por um bom tempo. Deixe-as fincar raízes e se fixar no solo. Então posso ver que todas estão saudáveis e felizes. E não vou regar essas mesmo que não chova por pelo menos 2 semanas. Vamos verificar o clima. Enquanto o que vamos ver a seguir é algumas alfaces que estamos regando mais regularmente, porque estamos colhendo-as o tempo todo. Os vegetais que precisam de água são aqueles que estão sendo colhidos o tempo todo. Por exemplo, como essas saladas. Então esta é a alface que estamos colhendo toda semana. Plantas de ervilha, onde estamos colhendo brotos de ervilha regularmente. Coentro, endro, plantas folhosas.
espinafre e também plantas que estão produzindo vagens e frutificando perto da colheita, como ervilhas quando chegam a esse ponto, e quando você rega, dê uma boa dose. Mas talvez faça isso a cada 3, 4 dias, não um pouco todos os dias. E isso significa que a água pode se infiltrar, e é ajudada pelo composto que é como uma esponja. Absorve a água e depois a libera lentamente para as plantas. E nesse sentido, vamos dar uma olhada no coração do jardim, as pilhas de composto. Meu jardim tem 3/4 de um acre, então eu tenho muito resíduo. Estou fazendo pilhas bastante grandes. Mas antes disso, eu só queria mostrar rapidamente uma pequena pilha feita em um desses recipientes de plástico proprietários, e então nós apenas continuamos carregando coisas aqui e, por exemplo, o composto que eu tenho acumulado ao longo do filme. O composto. Ingredientes potenciais. Basta jogá-lo no topo e espalhá-lo. É sempre bom fazer isso em semicamadas de qualquer maneira, para que você tenha uma separação entre, ou uma mistura de verde e marrom. E então, eu tenho um balde aqui com alguns pedaços de madeira meio apodrecidos, que é um ingrediente marrom, então um pouco disso com o verde, ou pode ser um pouco de papelão ou o que for. E é interessante, então, ver também a temperatura de recipientes como este, e eu acho que é bastante difícil fazê-los realmente quentes. Então, se você estiver em várias sementes de ervas daninhas, duvido que um recipiente assim conseguirá matá-las. Você precisa de uma pilha maior. Então, ou não coloque muitas sementes de ervas daninhas lá, ou procure mais material para fazer uma pilha maior, porque lá vamos nós. Está 40 graus igual a um banho quente. É um calor agradável, mas não suficiente para exterminar as sementes de ervas daninhas. Mas uma coisa que você pode fazer para melhorar a qualidade é dar uma pequena virada, e você pode obter esses dispositivos proprietários, que abrem e fecham e abrem as barras. Então você empurra isso para dentro da pilha de compostagem e vai direto para o fundo. E então, quando você puxa as barras, o que sai são os ingredientes de 6 semanas do fundo. E isso está ajudando a misturar e aerar. Na verdade, eu posso mostrar o que está acontecendo nessa pilha de compostagem, porque vou levantar este lado agora. A pilha começou 6 semanas atrás. Então você pode ver o que tem acontecido, ou como ela se decompôs nas últimas 6 semanas. E sim, é um bom resumo dos resíduos que foram colocados lá. É uma mistura de grama, palha, lascas de madeira e ervas daninhas, e outros resíduos, incluindo os de cozinha. E só para comparar, podemos dar uma olhada rápida na minha pilha principal atual e agora você verá a diferença ali. Iniciamos a compostagem nessa pilha em 10 de maio. Pad está recebendo todo o resíduo do jardim do Faz Tudo, além de alguns resíduos que trazemos, como borra de café e palha, e papelão, e papel e lascas de madeira, que já estão levemente decompostas. Então é uma boa e velha mistura. E ainda assim, com tudo isso entrando lá em quase 4 semanas, ainda só conseguimos preencher cerca de 2/3 do caminho que temos até aqui antes de fechá-lo e começar outro. E está fermentando muito bem. Acima de 65 graus é realmente bastante quente. Ao ultrapassar os 70, começa a perder um pouco de fungo. Então almejamos os 60 suficiente para eliminar as sementes de ervas daninhas. E eu percebo que meu composto fica muito limpo ao esquentar. Direto até o Natal, na verdade. E a próxima pilha que vamos olhar é uma que fizemos em novembro, dezembro do ano passado. E viramos em março. Verá o que está ocorrendo, é interessante. Fizemos uma pilha de compostagem no final do outono passado, entre novembro e dezembro. Apesar do frio, colocamos muito verde nela, e estava bem cheia até o Natal. Permaneceu assim por 2 a 3 meses durante o inverno. Transformamos isso em março. Virar significa apenas mover realmente, misturar, sacudir, colocar um pouco de ar lá, quebrar os grumos. E nesse ponto eu coloquei o papelão de polietileno. Virar o nível estava mais ou menos aqui e infelizmente encolheu, que é o que faz. E abaixo desta camada superficial que manteve a umidade, muitas minhocas e atividade biológica, que produziu este lindo composto semelhante à minhoca. E o que as minhocas realmente gostam é de escuridão e umidade. Então, quando eu levanto isso, você pode ver onde eu não as movi por um tempo ainda. Muita atividade de minhoca
perto da superfície. Eu vou deixá-los aqui ocupados comendo e digerindo para torná-lo ainda mais agradável. E vamos usar este composto em não grande quantidade, na verdade. Provavelmente um pouco em muitos canteiros no próximo outono, para nos dar colheitas para o ano seguinte e Música